Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a essa tarde que nós passamos na presença de Deus, na presença do nosso Senhor, do qual sem Ele nós não podemos, não conseguimos nada, né? Se não for através do nosso Deus. Todos são muito bem-vindos. Deixe seu pedido de oração no chat aí do YouTube, ou se você está nos acompanhando no Facebook, ao final do culto, após a meditação, nós vamos orar, colocando diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas orações. Se você tem motivo de gratidão a Deus, testemunho, coloque também para que a gente possa estar apresentando isso ao final do culto diante do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, no profeta Jeremias, capítulo de número 17, do verso 5 ao verso de número 8. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, a partir do verso 5 ao 8, diz assim, a linguagem que eu vou ler é a NVT, e diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o fruto. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e vamos ter esse tempo de oração. Pai, graças te damos pela vida de cada irmão e de cada irmã. Como é bom, ó Deus, estarmos na tua presença, te louvando com as nossas vozes, te buscando no nosso coração. E nessa hora, ó Deus, nós paramos para meditar nas Sagradas Escrituras, que é a tua palavra, Senhor. A tua palavra gera em nós vida, a tua palavra gera em nós cura, a tua palavra gera em nós restauração da parte do Senhor. Nessa tarde, ó Deus, enche os corações, encham as mentes, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã, com a palavra, com a presença e com o propósito do Senhor, Pai. Ó Deus, que ao final do culto, Pai, nós saiamos assim cheios do Espírito Santo do Senhor. Visita o teu povo nessa tarde. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar nessa tarde sobre o tema que eu gostaria de refletir com os irmãos, que é no lugar certo. Certamente você já deve ter ouvido essa frase, que tudo tem o seu lugar. Lá em casa eu vivo falando isso, né? Seja para marido, seja para filho, olha, cada coisa tem o seu lugar, né? Porque quando a gente vai procurar, muitas vezes a gente está em lugares errados, lugares que não deveriam estar, ou a gente fica procurando e não acha. Então, tudo tem o seu lugar. Será que essa frase também se aplica a nós? Será que nós também temos um lugar? E será que nós estamos nesse lugar, segundo a palavra de Deus? Então, no lugar certo. Qual é esse lugar certo que nós devemos estar? Há muitas pessoas que analisam a sua vida de tempos em tempos, analisam a sua profissão, analisam as suas escolhas, e muitas delas, muitas vezes chegam a pensar, será que eu estou no lugar certo? Será que o que eu faço era o que eu deveria fazer? Muitas se sentem paradas no mesmo lugar, passam anos e anos, parecem que não avançam, ficam com sentimentos de fracasso.
de pessoas impotentes ou pessoas que não são úteis para nada. Mas a palavra do Senhor nessa tarde vem trazer para nós uma reflexão nesse sentido que sim, nós também temos um lugar que nós precisamos estar. E esse, à luz da palavra que o Juninho trouxe na terça-feira passada, né, que ele falou do abraço, que o abraço de Deus é o melhor lugar do mundo, é nesse sentido também que nós vamos falar que sim, existe um lugar onde tudo que nós nascemos para viver se realiza. Então, qual é esse lugar? Esse lugar não é um lugar físico, mas nós só sentimos e nós só desfrutamos desse lugar através da nossa fé. E em primeiro lugar, de acordo com o texto, o Senhor fala através do profeta Jeremias que esse lugar é quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo. O Senhor faz contraste daquele que confia nele, daquele que coloca a sua confiança nele e daquele que não coloca. Ele diz assim, que maldito é aquele que confia no homem e se apoia na sua própria força ou na força humana. Há outras traduções falam que isso afasta do Senhor. Maldito no sentido de infeliz. E essa é uma tendência humana, de muitas vezes confiarmos em nós mesmos, pela nossa força, pela nossa inteligência, pelas coisas que nós podemos fazer. Muitas vezes nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, nosso conhecimento da vida. E tudo isso, irmãos e irmãs, faz com que nós nos afastemos de Deus. Faz com que nós saiamos desse lugar para trilhar um outro caminho, para viver outras coisas. Então, nós vemos através da palavra de Deus que pessoas que confiam em si mesmas, num dado momento, elas vão se afastando do Senhor, vão se deixando levar por caminhos que o Senhor não planejou. Se tornam independentes e muitas vezes, diante das suas escolhas, dos lugares que elas escolhem estar, se sentem fracassadas, se sentem que falharam. Mas quando nós colocamos em primeiro lugar a nossa confiança em Deus, quando nós colocamos Ele no primeiro lugar da nossa vida, o resultado é totalmente diferente. Se você se colocar em primeiro lugar, se você colocar a sua confiança em você mesmo, a tendência é você ir se afastando do Senhor. E aqui o Senhor diz como que é aquele que coloca a sua confiança em si mesmo. E veja que isso é tão atual. As pessoas colocam os seus louros, vamos dizer assim, né? Quando ganham as coisas, quando se sentem bem-sucedidas, elas se sentem o máximo. Os maiorais sentem que foi por mérito tão somente dela. Mas o Senhor diz como é essa pessoa que confia em si mesma e na sua própria força. Ele diz ali no texto, que é como um arbusto solitário. No deserto não tem esperança e habitará em lugares desassolados, lugares inférteis, e a consequência é a morte, morrerá, ou em outras traduções, murchará. Quando nós estamos no lugar errado, por nossa própria conta, por nos afastarmos de Deus, nós caminhamos um caminho de morte. A palavra do Senhor mesmo em Provérbios diz isso, que há caminhos que para nós parecem de vida, mas são de morte. Quando nós nos afastamos de Deus, nós não conseguimos ter esperança, nós não somos
alimentados, porque nós estamos no lugar errado. E é uma grande diferença, porque todos nós, as pessoas que conhecem a Deus e as pessoas que não conhecem a Deus, passam pelas mesmas lutas. Mas aquele que confia sempre no seu próprio entendimento, que é egoísta, que não reconhece Deus acima de todas as coisas, que não tem fé, ela passa pelos desertos sofrendo, mais ainda, porque ela não consegue enxergar esperança. E ela certamente diante do caminho, ou ela desiste, e o desistir aqui pode ser também um morrer, uma morte, ou ela realmente vai se afastando cada vez mais. E esse sentimento de estar no lugar errado, de se sentir fracassado, ele vai se tornando maior. O lugar certo, irmãos e irmãs, começa quando nós colocamos em Deus a nossa confiança. O lugar certo de colocar a nossa confiança é somente no Senhor e depender dele. A pandemia, muitas pessoas têm aprendido talvez isso na marra, né? De confiar dia a dia no Senhor, de colocar nele a esperança, de passar por esse deserto, colocando a sua confiança naquele que é o único capaz de nos fazer sentir seguros em meio a tudo isso. E é isso que o Senhor faz um contraste. Ele diz lá no verso 7, feliz aquele que confia no Senhor. Porque a confiança em Deus, irmãos, é esse lugar seguro que a nossa alma procura. É esse lugar seguro que nós precisamos, esse sentimento de proteção e mais, de verdadeira satisfação. Isso é felicidade segundo a palavra de Deus. É satisfação plena, que você pode passar por momentos difíceis, você pode passar por momentos complicados, você pode passar por desertos. Você pode sentir que até alguma coisa não está acontecendo, mas você se sente satisfeito porque você está confiando em Deus, não é em você. Você sente então que aquele lugar é o lugar que você precisa estar. Quando nós estamos em Deus e com Deus, a vitória sobre todas as coisas é certa, porque Ele é a nossa esperança. O Senhor compara essa pessoa que confia em Deus a uma árvore plantada junto ao ribeiro ou aos rios. Olha que bonito. Se você confia em Deus, então você é essa árvore. Uma árvore saudável, uma árvore nutrida. E esse é o segundo ponto da nossa meditação. Que o lugar certo é quando nós confiamos, colocamos em Deus a nossa confiança. E por colocarmos a nossa confiança em Deus, nós então perseveramos, porque nessa perseverança há alimento e há renovo. Essa é a figura que o Senhor coloca aqui, de uma forma metafórica aqui nesse texto, dizendo que essa árvore plantada junto aos rios, ela foi colocada no lugar certo. Ela foi colocada, ela está plantada no lugar onde tem vida, onde tem alimento cotidiano em todo tempo, onde tem cuidado. Quando nós estamos no Senhor, nós somos alimentados por Ele cotidianamente. Através dessa comunhão que nós temos com o Senhor, através dos nossos momentos de oração, através dos nossos momentos de devocional, quando nós escutamos uma palavra, quando nós escutamos uma canção, Deus fala conosco, porque os nossos olhos estão abertos, os nossos ouvidos estão abertos, porque nós estamos no lugar certo. A nossa vida está plantada no lugar certo. Não agimos independentemente, mas agimos de acordo com a vontade daquele que está nos nutrindo. E nessa nutrição espiritual que nós recebemos do Senhor,
Nós recebemos dele sabedoria, nós recebemos dele entendimento. Veja, nós podemos até certo momento achar que as coisas não estão andando na nossa vida, mas porque ele nos dá sabedoria, ele nos dá entendimento, ele ilumina e guia a nossa vida, nós temos certeza que Deus está preparando algo. Esse é o caminho que Deus escolheu para eu trilhar, esse é o caminho, esse é o lugar que Deus me colocou. Não há dúvidas, mas há certeza, porque nós estamos plantados junto ao rio de águas vivas. Isso quer dizer relacionamento com Deus, firmeza, perseverança. Nós podemos até passar por momentos que nos sentimos fracos, mas por estarmos no lugar certo, plantados no lugar certo, esse rio cujas raízes, aqui a palavra fala que essa árvore plantada junto ao ribeiro, as suas raízes se estendem até esse rio, até esse ribeiro. Isso quer dizer ligação, isso quer dizer união, e essas raízes querem dizer perseverança. Pode passar todas as estações, ela continua plantada ali, aonde ela recebe tudo que ela precisa. As correntes de água que vêm de Deus, elas não só nos alimentam espiritualmente, mas elas nos fortalecem também fisicamente. Quantas vezes passamos por estações difíceis na nossa vida, estações de sequidão, e aqui o texto fala, quando passa por momentos desertos, a gente vai ver, por ela estar plantada, por estarmos plantados no lugar certo, nós recebemos de Deus renovo, nós recebemos de Deus vigor, nós recebemos de Deus restauração. Meu irmão e minha irmã, você está no lugar certo, porque humanamente, claro que nós nos cansamos, mas nós podemos abrir o nosso coração e essa água que vem do trono de Deus, esse rio que nos alimenta, que sacia a nossa sede, nos fortalece, nos revigora, renova as nossas forças. Por um momento nos sentimos cansados, mas quando entregamos até mesmo o nosso cansaço para Deus, Ele renova as nossas folhagens, Ele nos nutre, Ele nos deixa em pé. Esse rio que vem do Senhor, Ele nos consola, Ele sacia toda a nossa sede. Porque a palavra do Senhor, irmão e irmã, a palavra do Senhor não mente. Quando nós temos e bebemos dessa água que é a nossa fonte, que é Jesus, nós nos tornamos satisfeitos. E por isso o Senhor mesmo fala, feliz aquele que confia em Deus. Por quê? Porque Ele está plantado ali. Ele permanece firme. Ele está sendo alimentado, ele está sendo nutrido pela palavra do Senhor. Ele não anda segundo o que está acontecendo no mundo. Mas ele está plantado no lugar certo. Está sendo nutrido. Essa água renova, essa água transforma. Esse rio nos alimenta. Eu tenho ensinado a Amanda. Esse é um esforço que eu acho que todo pai e toda mãe faz com os filhos, de ficar no pé para beber água. E eu brinco com ela que eu falo que nós somos plantinhas. Eu falo, Amanda, nós somos plantinhas. Toda plantinha precisa de água, né? Para ela poder crescer. E eu fico lá o dia inteiro, né? Traz uma água aqui, bebe igual as calopsitas, viu, Neia? Bebe um tiquinho assim só. E eu transporto essa minha vivência com a Amanda para o nosso dia a dia com Deus. Nós precisamos, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, nos alimentar e sermos renovados por essas raízes que se estendem até esse ribeiro que é o Senhor. Por estarmos plantados no lugar certo, nós recebemos tudo o que nós precisamos. Jesus mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, aquele que crer em mim, rios de água viva
do seu interior fluirão. Aleluia. Se você está no lugar certo, você está sendo renovado dia a dia. Não se entrega, não se deixe abater, não murcha, porque essa água está te alimentando, esse relacionamento com Deus está te alimentando dia a dia. Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão murchas na sua espiritualidade, porque elas confiaram em si mesmas, porque elas confiaram na sua própria força, se afastaram de Deus, saíram do lugar que elas não deveriam ter saído. E ao passarem por momentos difíceis, por deserto, elas se perderam. A sua fé naufragou. Mas aquele que coloca a sua confiança no Senhor, ele é restaurado, ele é renovado, dia após dia. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, quando nós estamos no lugar certo, e esse lugar é o Senhor, nós frutificamos, mesmo em condições adversas. Olha que bonito que o Senhor coloca e também nos desafia. Diz o texto: não se incomoda com o calor. Ela permanece viçosa, suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca. Nunca deixa de produzir frutos. Quando nós estamos no lugar certo, no caminho que o Senhor preparou para nós, quando nós colocamos nele a nossa confiança, quando nós permanecemos nele, sendo nutridos, sendo alimentados, sendo renovados, nós frutificamos, independente das condições adversas, das condições exteriores, das condições que nos rodeiam. E olha que o Senhor aqui é muito claro. Ele fala, não se incomoda, ou seja, nós não nos incomodamos. Nada nos perturba. Nada nos deixa temerosos. Nós desfrutamos da paz. Nós resistimos. Diz ali, pode vir os dias de sol. Ou seja, pode arder. Já passou por situações que se sentiu assim, ardendo num fogo, que você estava assim passando por um fogo, uma provação tão grande, que você achou que você não fosse resistir? Aquele que está no lugar certo, que é o Senhor, ele resiste nesses dias. O sol não fará mal, nem a lua, como diz o salmista no Salmo 121. Muitas vezes passamos por situação de pressões, situações insuportáveis, mas nós não morremos, porque as nossas raízes estão firmes, porque estamos plantados no lugar certo e nós somos preparados. Nós somos preparados. Quando nós estamos no lugar certo, pode vir a luta que for. Claro que a gente não quer. Se a gente puder, a gente fala, né? Olha, se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas existem situações que não é possível. Deus olha para nós lá do céu e fala, meu filho, minha filha, esse cálice não vai ser possível de passar. Então permaneça firme, porque você está no lugar certo. Você está em mim. É isso, irmãos e irmãs. Isso é confiar em Deus. Isso é estar no Senhor. Nós somos preparados, nós somos fortalecidos. E nós vencemos não por nós mesmos, mas por causa da força daquele que nos nutre, que é o nosso Senhor. E pela força daquele que a nossa vida está firmada e arraigada. Podemos sofrer todo tipo de coisa, qualquer coisa, e nós venceremos. Porque através dessa comunhão, dessas raízes que nós temos com o Senhor, estamos sendo nutridos, alimentados, como eu falei, esses momentos nos fortalecem para passar por todas as situações difíceis que muitas vezes se apresentam diante de nós na nossa vida. Ainda o Senhor continua dizendo no texto, não teme os longos meses de seca. Isso são situações de deserto, de escassez,
lutas que muitas vezes nós oramos, parece que Deus não responde a nossa oração, lutas que muitas vezes nós passamos, que parece que nós não estamos saindo do lugar, mas aqui o Senhor está dizendo, não vai temer longos meses, isso está dizendo de duração, longos meses, eu computo esses longos meses para a pandemia que nós estamos vivendo. Então nós não precisamos temer, porque se nós estamos em Deus e a nossa confiança está nele, o nosso coração está no lugar certo, que é o Senhor, aqui diz a palavra dele, não vai temer os longos meses de escassez, porque vai frutificar em todo o tempo. Frutificará no tempo certo. Então, meu irmão e minha irmã, não se incomode, não tema, esteja em paz ao passar por situações difíceis que talvez você esteja vivendo. Porque aqui fala que mesmo nessas situações, nós frutificamos. E o frutificar aqui tem a ver com a bênção do Senhor. Por estarmos arraigados, plantados no lugar certo, nós frutificamos. Aquele que confia em si mesmo, o destino dele é a morte, é desfalecer, é abandonar o barco, é dar meia volta e fugir. Mas aquele que põe a sua confiança em Deus, ele não só permanece nesses dias, nesses tempos adversos, mas ele não teme, ele não se incomoda e ele ainda dá fruto. São as bênçãos de pertencer ao Senhor. São as bênçãos de confiar no Senhor, de estar sempre no lugar certo. Porque assim diz a sua palavra, em Isaías capítulo 26, verso 3, diz assim: Tu, Senhor, conservará em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é como rocha eterna. Aleluia! O Senhor é a nossa rocha eterna. Então Ele nos conserva em paz, se a nossa mente e a nossa fé estiver no lugar certo, que é o Senhor, essa rocha eterna, essa rocha firme. Não se incomode com situações talvez que para você pareçam ser difíceis demais. Mas confie e descanse da paz que vem somente do Senhor. E você vai ver o tempo certo, você vai frutificar. Porque aquele que está em Cristo, ele frutifica. Aquele que está em Cristo, desfruta das bênçãos do Senhor. Aquele que está no Senhor, ele frutifica não para si, mas para a glória do próprio Deus Pai. E esse frutificar, irmãos, não tem só a ver com resposta de oração, mas tem a ver com os grandes testemunhos que nós podemos dar através dos grandes feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Concluindo, não confie em si mesmo. Vou falar um português bem claro. Se você confiar em si mesmo, você está fadado ao fracasso. Se você confiar na sua própria força, você não vai aguentar. Você vai desfalecer, você vai se sentir sozinho. Mas esteja no lugar certo, no centro da vontade de Deus. Coloque o seu coração, a sua confiança, a sua esperança no lugar certo. Que não vem através de pessoas, que não está em pessoas humanas, mas está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Confie em Deus e você viverá. E não só viverá, você frutificará nessa vida para a honra e para a glória de Deus. Eu conheço muitas pessoas que durante essa pandemia estão tendo muitas perdas financeiras, mas elas continuam firmes. Elas continuam firmes e Deus tem honrado
Deus tem enxugado as lágrimas, Deus tem abençoado. E olha, irmãos, é tão bom, é tão edificante quando a gente liga para um irmão que a gente sabe que está passando por lutas e esse irmão fala, olha, pastora, apesar disso, Deus tem me abençoado. Isso é exemplo de quem confia em Deus, de que sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. É um exemplo de pessoa que está no lugar certo, que passa por dificuldades, mas a sua esperança está no Senhor, no eterno. Tempos adversos para aqueles que confiam e que estão em Deus são tempos de frutificação e não de murmuração. Nós precisamos aprender esse princípio bíblico, porque o nosso Deus é o Deus que faz os impossíveis acontecer e é Ele quem nos guia. Por estarmos no lugar certo, nós vamos de acordo com a vontade de Deus e as suas bênçãos nos acompanham. Para encerrar, Isaías, capítulo de número 58, 11, é um dos meus prediletos, que diz assim: o Senhor te guiará continuamente, satisfará os desejos. Ele fartará a sua alma em lugares áridos. Esse é o nosso Deus que nos acompanha. Quando nós estamos no lugar certo, Ele nos cerca com a sua presença, Ele nos cerca com as suas bênçãos e nós frutificamos. Deixa eu contar uma última história para vocês. Pastor, é difícil, né? A gente pega o microfone e não para, né? Mas eu queria contar uma história que eu ouvi por esses dias e eu achei incrível. É um exemplo de estar no lugar certo. Uma moça chamada Gillian, é o nome dela. E uma vez a sua mãe foi chamada na escola e a professora falou, olha, sua filha tem problemas. E a mãe da Gillian falou assim, mas que problemas? A minha filha, ela é muito desatenta, quando eu falo para ela sentar, ela não senta, ela fica andando para lá e para cá, eu acho que a sua filha é autista. Aquela mãe angustiada saiu com aquele parecer da professora e levou em vários médicos. E vários médicos tentaram dar calmante para a menina, vários médicos tentaram inventar alguma doença para explicar o porquê que ela era daquele jeito. Até que um dia, essa mãe foi no lugar certo. Foi no médico, chegou no médico, explicou toda a história. E ele ficou observando a Gillian, observando como ela se comportava. De repente ele ligou uma música e ela começou a dançar. E dançava, e dançava. Ele olhou para aquela mãe e falou assim, já descobri o problema da sua filha. E eu sei onde você vai ter que levar ela. E a mãe falou assim, qual é esse lugar? Me diga. Leva ela para uma escola de música. Essa menina aí nasceu para ser bailarina, dançarina. Talvez um diagnóstico que ninguém esperava, né? Talvez esperasse uma receita médica de remédios, mais remédios. Sabe quem é Gillian? Gillian só é a maior coreógrafa de toda a atualidade. Gillian é uma das responsáveis por produzir as coreografias do Fantasma da Ópera. Cats, Nova York. Tá vendo a diferença de nós estarmos no lugar certo? Que você esteja, meu irmão e minha irmã, no lugar certo, porque quando nós estamos no lugar certo, nós frutificamos para a honra e para a glória do Senhor. Coloque a sua confiança nele. Não coloque sua confiança em você mesmo, naquilo que você acha que entende da vida. Nós não entendemos nada. A pessoa mais idosa do mundo, que tem sim muita sabedoria, muito conhecimento, muita experiência, se ela não tiver a Deus, se ela não colocar a sua confiança em Deus, ela não tem nada. A pessoa mais estudiosa do planeta Terra pode ter 500 mil títulos,
Se ao passar por diversidades, ela não confiar em Deus, ela vai sucumbir, ela vai morrer. Com isso eu não estou dizendo que você não precisa estudar, não precisa conhecer, não precisa ter experiência, sim. Mas que a sua vida, que o seu coração, que sua fé esteja sempre no lugar certo, que é o Senhor. E aí sim, você vai frutificar para a honra e para a glória de Deus. Vai passar por momentos difíceis, mas vai permanecer porque você está plantado num rio de águas vivas que é o próprio Senhor. Amém?